eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial. Tenho a alegria de ter aqui o Jorge Luiz Salomão, que já jogou em vários clubes importantes, tanto no Brasil como no exterior. Só para vocês terem uma ideia, o Salomão começou a jogar com 15 anos de idade e jogou em vários clubes, como Guarani, começou no São Paulo, jogou 4 anos no São Paulo, depois ele foi para o Guarani, depois do Guarani, Noroeste de Bauru, Inter de Limeira, ficou 4 anos no Inter de Limeira, ali jogou Paulista e o Brasileirão, primeira divisão, jogou com grandes jogadores como Careca, Zenon, Sócrates e outros conhecidos no cenário nacional. Jogou também no Taquaritinga, São Bernardo, foi para Portugal em 86, jogou ali no Portimonense, jogou também na Alemanha, França, Marrocos e também na Itália. E é uma alegria, eu vou chamá-lo aqui de Du, aqui na cidade de Araras, você é conhecido como Du. É uma alegria ter você aqui conosco neste programa que fala sobre a conscientização com relação aos riscos do tabagismo. A primeira pergunta que quero fazer para você, Du, você pode, ao respondê-la, dar sua saudação aqui para a cidade, mas a primeira pergunta que gostaria que você respondesse para as pessoas que nos assistem nessa noite é o seguinte: você conheceu, nesses 20 anos de esporte que você praticou, tanto no Brasil como no exterior, pessoas, atletas que tinham vício do cigarro? Você conheceu pessoas assim, que mesmo praticando o esporte, tinham vício do cigarro? Fala um pouquinho para nós. Boa noite, pastor. Boa noite, telespectador. Eu estava conversando antes, né? Na época que eu comecei a jogar, que foi mais ou menos de 1980, 1990, ainda o futebol ele tinha uma outra velocidade, então uma outra determinação dentro do campo. Era mais, eu acho, parte técnica, né? Então ainda se encontrava pessoas que fumavam, pessoas que tinham uma vida com algum vício dentro do esporte, né? Mas eu acho que hoje em dia, depois de um certo período para cá, o atleta que tem um vício, fica muito difícil de ter uma boa performance, de ter um confronto com o adversário, porque no futebol sempre você está disputando contra uma outra pessoa, então você leva sempre a pior. Eu acho que o cigarro, como a bebida também, que são prejudiciais, eu acho que faz com que uma pessoa, um ser humano, leve adiante tudo o que ele possa colher no futuro, né? Então eu acho que no futebol, quando eu comecei a jogar, vamos dizer assim, em 78, 79, eu comecei as primeiras partidas do profissional, já tinha poucos atletas que fumavam, e a gente sempre via que levavam desvantagem perante aqueles que não fumavam, né? Então, se é que a gente pode falar alguma coisa para as pessoas, não só para atletas, né? Eu acho que na vida, no bem-estar, no melhor viver, eu acho que tem que deixar de lado esse tipo de atividade, né? Ou seja, você via algumas pessoas que tinham o vício do cigarro mesmo, ou seja, eram pessoas que praticavam esporte, que jogavam ao seu lado, mas que tinham uma desvantagem, né? Elas não rendiam tanto quanto a pessoa que não fumava, era isso, né? É uma grande desvantagem, né? Não é que a gente vai falar assim, são poucos atletas que você pegava num grupo aí porque não são 11 jogadores, né? Você pega qualquer equipe, você tem ali um plantel, o plantel dos atletas, né, são de 22 a 24 jogadores, né? E normalmente quem mais fuma são os treinadores, né? Nem o preparador, porque tem o preparador físico, normalmente tem dois preparadores físicos, depois tem o treinador, tem treinador de goleiro, né? Então tem compreende aí de 30 pessoas. E normalmente só o treinador que fuma, né? Normalmente, que a gente vê até hoje. Mas na minha época sempre tinha, vamos dizer, uns 3 ou 4 jogadores que fumavam um pouco até escondido, né? Porque é uma coisa que já naquela época era contra o atleta, né? Na hora de você fazer um contrato, na hora de você mostrar que você tinha uma responsabilidade, eu acho que já era contra nesse lado. Mas não é isso que a gente via, né? Porque isso aí é contra você na hora de fazer um contrato, mas o duro é dentro do campo.
Ok. Na hora que você está treinando, você já percebe que os atletas que fumavam, ou que consumiam bebida também, né? Eles ficavam para trás e quem ia na frente é quem não tinha nenhum tipo de vício, né? Okay. Você nunca fumou, né, Edu? Fala para nós um pouquinho, para o telespectador que nos assiste, por que você nunca fumou? E eu queria também que você falasse um pouquinho como isso ajudou você no seu condicionamento dentro do campo, das partidas, como isso ajudou você? Eu, quando era menino, né, a gente já vai despertando o interesse de fazer, você seguir uma profissão, né, e eu sempre tive vontade de seguir no futebol, e eu tinha uns amigos, quando era pequeno, a gente ficava na casa da minha avó, no bairro de São Benedito, tinha o falecido Jargino, que era amigo, a gente sempre estava entre os amigos ali. Então, vamos dizer assim, eu estou falando dos amigos porque eu acho que é o círculo de amizade que leva a gente também a ver o que você tem o que você tem de oportunidade naquele momento, né? E como a gente, todos eles, o círculo de amigos meus, tudo gostavam de futebol, a gente era o dia todo de criança, né, atrás de futebol, então a gente deixava de lado esse tipo de vício, né, que é o cigarro, e a gente notava que as pessoas que fumavam, como hoje, né, você vê uma pessoa que fuma, ele leva desvantagem em várias coisas, né, e dentro do campo, a gente sentia isso aí, numa brincadeira, um amigo que fumava, ele tinha mais dificuldade em correr, então eu acho que isso aí, para mim, é uma coisa que não deixou entrar num vício com o cigarro. Eu acho que foi as amizades e a determinação de fazer uma carreira dentro do futebol. Ok. Eu queria que você terminasse dando um conselho, as suas palavras aqui finais, falando ao amigo que nos assiste nessa noite, duas coisinhas. Aquele que nunca fumou, você poderia dar um conselho para aquele que ainda nunca colocou o cigarro na boca. E você poderia também dar um conselho para aquela pessoa que, porventura, está lutando, desejando parar de fumar. Eu, antes de entrar aqui, estava conversando com uma moça e ela falou que está desejando muito parar de fumar, que é uma luta muito grande. E eu gostaria que você desse suas palavras finais como atleta, como hoje vocês têm que ver o Edu correndo, 45 anos e corre... E é difícil você marcar essa pessoa aqui dentro do campo de futebol. Uma saúde, uma energia, uma resistência impressionante. Eu queria que você desse então um conselho assim como atleta que você ainda é para essas pessoas que lutam contra o cigarro. Eu acho que para quem nunca fumou, eu acho que pode ser que eu tenha mais condição um pouco, né? Porque eu nunca experimentei um cigarro, não sei qual é o vício, o prazer, né? Mesmo assim, eu acho que tem certos prazeres que a gente tem que deixar de lado. Mas para quem nunca fumou, eu acho que tudo que a gente faz na vida que gira em torno de vício, né? Como um cigarro, que hoje em dia tem muita publicidade explicando o que ela faz, o que leva a acontecer. Eu acho que a pessoa tem que ver o que ela quer na vida, né? Ter uma determinação e seguir o seu objetivo. Eu acho que quando você faz uma coisa errada hoje, você vai colher essa coisa, não é no dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias. Eu acho que você tem que sempre pensar 10, 15 anos para frente. Então eu acho que quem nunca fumou, pensa o seguinte, que quando o fato dele não fumar, esse prazer que ele não vai ter desse vício, ele vai colher quando ele tiver uma idade mais superior, quando ele tiver na faixa dos 50 anos. Que nem eu nunca fumei, eu tenho hoje 45 anos e eu espero continuar nesse tipo de atividade que eu faço, nesse tipo de vida, porque eu acho que o que eu vou colher é a partir dos 50 anos. E, vamos dizer assim, o fato de você falar assim, mas eu vou viver mais que uma outra pessoa, não é o bem-estar, o bem-viver. A qualidade de vida que você tem sem ter nenhum vício é muito superior. Eu acho que tem prazeres na vida, nessa vida que a gente está, né, que é muito melhor do que isso. Agora, para quem está fumando, eu acho que tem que deixar de lado, fazer um esforço, sabe, ver o que é mais importante na vida e tentar, né, de toda forma, aí, com a força de vontade, fazer aí um esforço enorme para deixar, né? Eu acho que compensa e tem a sua recompensa depois de um período mais para frente. Você percebeu que o programa dessa noite, ele mostrou
a importância de você cuidar da sua saúde. Se eu fosse resumir aqui as palavras do Salomão, eu diria que o mais importante é você ter uma qualidade de vida. Ele estava dizendo aqui para mim que deseja chegar nos 60 anos com essa saúde, disposição. E você olha para ele hoje com 45 anos, um atleta que sempre cuidou da sua saúde. E isso é impressionante e você pode ter isso. Nós queremos deixar para você a seguinte mensagem: se você deixar o cigarro, você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia e a sua vida vai melhorar. Você vai ter muito mais disposição para tudo, no trabalho, nas suas atividades sociais, lazer, recreações. Tudo muda quando você abandona o tabagismo, pode ter certeza disso.